programa Cultura e Saber de hoje, eu recebo duas escritoras que falam sobre o universo feminino, sobre o papel da mulher e também todos os papéis que elas exercem. Recebo aqui Márcia Dantas e também Regina Helena. Sejam bem-vindas. Obrigada. Márcia, conta pra gente sobre esse livro. Já a segunda edição, 14 histórias na primeira, também 14 na segunda, são muitas histórias. Conta pra gente como tudo isso começou. Esse livro ele nasce de um projeto que chama Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que ele foi criado na pandemia, e onde eu e a Valéria Vieira, nós criamos esse projeto, que a ideia era dar voz e identidade às mulheres, contando as suas histórias em lives. E aí, entrevistando diversas mulheres, a gente percebeu a grandeza dessas histórias, né? E aí a gente teve a ideia de criar uma obra literária. Primeiro, para ser um produto onde a própria mulher conseguisse olhar a sua história, né? E segundo, para que isso fosse para o mundo, para que chegasse para outras pessoas, não só para mulheres, né, Opri? Porque o livro ele não tem uma obra literária só feminina. Ela fala do feminino, mas fala para todas as pessoas, né? Então, a gente construiu esse projeto e aí, em 2021, nós lançamos a primeira obra com 14 mulheres, fizemos ali um lançamento online, né, por conta da pandemia. E aí eu retomei agora, o projeto sempre se manteve, porque o projeto a gente faz diversas atividades, né? É um projeto que hoje faz parte da entidade que eu presido, que é a Ideal, e aí a gente vai entrevistando, a gente vai fazendo oficina, vai fazendo palestra, rodas de conversas, encontros com mulheres, e a gente vai trazendo isso. E aí a gente criou essa obra literária, porque, particularmente, eu acredito que essa obra literária ela é potencial. Para quem vivencia a magia de escrever a sua história, mas também para aquelas pessoas que recebem a obra, né? A gente recebe muitos feedbacks da primeira edição e agora a gente está aí com a segunda edição e estamos muito felizes com essa obra aí no mundo, dando continuidade a esse projeto que ele vai passando aí para as pessoas através da literatura. Regina foi uma das escritoras. Me conta um pouco essa história. Nossa, esse convite, o qual a Márcia me fez, num primeiro momento eu fiquei pensando, será que eu consigo? E aí ela foi trazendo alguns pontos positivos de poder escrever a minha história, e aí eu fiquei muito feliz em poder contribuir com essa história, né? Uma vez que uma colega olhou para mim e falou assim, olha, sua história é potente, conta ela, escreve ela. Aí eu sempre me coloquei, talvez eu não consiga. E aí a Márcia veio a partir de um curso que nós estamos fazendo, e aí no primeiro dia de aula foi pedido para que contássemos a nossa história, a nossa biografia. E aí eu contei um pouquinho e a turma toda se emocionou. E aí a Márcia logo em seguida fez o convite. Então, fico até emocionada em falar e agradecer, assim, que foi muito importante para mim poder escrever esse livro. Colocar para fora algumas coisas que fica guardado, né? E poder, quem lê, as mulheres que leia, que possa ler, possa de repente ganhar força para poder sair, muitas vezes, da escuridão, né? Márcia, algo que a Regina falou muito importante, que é colocar para fora coisas que muitas vezes não foram faladas também, né? Você vê que outras mulheres também tiveram a mesma experiência de expor situações que muitas vezes estavam ou no segredo, ou adormecidas, ou aquele assunto que a gente não quer tocar. Eu acho que, eu acho não, né? O que eu mais escuto quando elas estão escrevendo, né? Porque assim, o diferencial do livro é que elas são coautoras da história delas. Então eu não escrevo a história delas, né? Eu convido elas para escreverem. E aí muitas têm esse desafio, mas eu não sei escrever, né? E a gente tem toda uma estrutura que a gente dá esse suporte para que ela consiga realmente colocar, né? Mas o que mais eu escuto durante a construção desse processo, dessa escrita, é o quanto eu me curei, né? O quanto eu me reconstruí olhando a minha história, o quanto eu percebi a grandeza daquilo que eu sou, o quanto de coisa que eu já fiz que eu não tinha nem ideia, né?
E aí, muitas vezes, elas trazem à tona as feridas que, às vezes, estavam adoecidas nelas e elas não percebiam, ou estava doendo muitas vezes, mas estava ali, o nosso inconsciente vai escondendo ali como forma de nos proteger, né? E quando isso vem, por exemplo, tem mulheres que falaram assim, olha, eu parei a minha escrita porque eu preciso me recuperar, eu preciso chorar aqui primeiro, e aí, depois que eu fizer esse processo, eu retomo. E fizeram assim, né? Então, por isso que eu acredito muito no poder das histórias, né? Quando a gente olha, quando a gente se permite sentar, a escrita é curativa, né? A gente tem muitos trabalhos, e talvez as pessoas olhem essa palavra de cura, uma palavra muito forte e tudo, mas ela é muito ressignificante para a gente, né? Porque ela nos faz nos reconstruir em determinados momentos de situações que às vezes está imperceptível na gente, né? Então, muitas obras, muitas mulheres ali que trazem as suas histórias, muitas que, por exemplo, falam assim, mas eu sou uma mulher incrível? Por que você está me convidando? Eu não sou uma mulher incrível. E aí, quando ela termina de escrever a história dela, ela finaliza a história assim, realmente eu sou uma mulher incrível, né? Então, isso é muito impactante para elas que vivenciam esse processo literário na sua vida, né? E, Regina, o teu capítulo ali leva o seu nome ou tem um tema? Tem o tema, que esse tema ele está voltado para a superação, né? Que a gente superou uma situação negativa, né? E trouxe um poder, né? Nessa questão. Então, meu título ele está falando de você superar, ser resiliente diante das dificuldades. Você traz o quê no compartilhamento da sua história? Se você não quiser, né, especificar para a gente o que aconteceu, tudo bem, porque daí a pessoa também vai ler e ela vai descobrir, né? Mas o que te fez, assim, pegar uma parte da tua história e expor? Bem, o que me fez pegar essa parte da minha história é porque ela é a base do que eu sou hoje, a minha história ela vem falando muito da questão da mãe te dar para uma outra família e você passar por situações de abuso, né? E diante desse abuso, como que você se sobressai e conhece o mundo, né? Assim, vim de uma família que não te deu estrutura e que você não tem a base familiar para você chegar no que você é hoje. Então, a minha história ela vai nesse sentido. E você disse que quando escrevia, aquilo também foi uma cura para você. Você já escutou também isso de outras pessoas que leram o capítulo que você escreveu e falou comigo? Sim, sim. Tanto a questão da leitura e quando eu conto um pouquinho, né? As pessoas que leem, que ouvem, fala, nossa, eu acho que você é uma pessoa forte, potente, e eu acredito que eu também possa ir nessa linha, né? Eu posso me tornar potente, porque às vezes a gente olha que a nossa história é dolorida, mas a gente consegue visualizar e ouvir que existem outras histórias mais doloridas ainda e que consegue se sobressair. Então, a gente já tem relatos aí que a história faz a gente ser mais potente, busca essa potência. Qual o feedback que você recebe? Você falou um pouco das autoras, né? Mas e de quem lê? Bom, de quem lê, muitas vezes, o maior feedback eu me identifiquei muito com isso, né? Eu também vivi isso, né? Aquela autora que escreveu, que falou sobre isso, me fez enxergar que, por mais que eu também tenha passado a mesma coisa que ela passou, é possível continuar, né? E até aproveito a história da Regina, né? Porque, assim, eu acho que a gente traz, né? Quando a gente lê histórias de mulheres, a gente está falando de um espaço onde nós somos minorias dentro da sociedade, né? E não minoria no sentido de se diminuir, mas essa construção social, ela colocou a mulher muitas vezes num papel de submissão,
Então, essa reconstrução de nós mulheres, ela faz com que a gente se potencialize, não para ocupar o lugar dos homens ou para tirar, não é, a ideia não é essa, né? Mas é a ideia de que eu tenho, né, os mesmos direitos que eu posso ser quem eu quiser, eu posso. Então a gente escuta muito esse feedback de mulher, de leitores, né, homens, mulheres, né? Inclusive, a gente tem no prefácio um homem que faz o prefácio do livro, né, que ele traz todo esse encantamento do feminino, né, enquanto escritor, enquanto literário, mas eu acho que esses feedbacks que a gente recebe dos leitores de, nossa, essa obra é fantástica, né? Continue trabalhando nisso, você está mudando o mundo em relação a isso, mas não é sobre mim, né? Não é sobre a Márcia. Também é sobre a Márcia porque eu sou essa mulher, né? Essa mulher que eu falo, essas mulheres que eu trago, sou eu dentro do processo também, né? Mas é sobre nós todas, né? Sobre a construção de nós mulheres, para que a gente possa se olhar dentro desse espaço de mundo, chamado mundo aqui, e que nós possamos realmente ocupar aquilo que nós queremos, mas o principal, eu acho, Priscila, que a gente precisa entender, enquanto mulher, é que a gente precisa ser autênticas. A gente, muitas vezes, né, quando a gente pega a história da Regina, né, como eu falo assim, a Rê, ela tem uma frase que ela fala muitas vezes, ela fala assim, eu já fui fruto da escravidão, né? E aí, quando você ouve uma mulher potente como ela, como todas as outras que estão na obra, quando você ouve ela falar, e você olha para ela hoje, ela é autêntica, ela é quem ela é, né? Assim como, e sermos autênticos não é tão simples. Então, as mulheres que nos leem, muitas vezes, elas se veem e elas ficam assim, mas eu não consigo ser autêntica, eu não posso ser, porque os ambientes que eu frequento, ou que eu vivo, eles não me permitem. Mas é o ambiente que não permite ou você que está com medo de realmente assumir, né? Primeiro, a gente se conhece o suficiente para dizer, eu sou essa mulher, né? Se conhecer não é tão simples, né? Até porque nós somos moldados pela construção familiar, pela construção social, e aí nós vamos para o mercado de trabalho, nós somos moldados pela construção daquele ambiente de trabalho. Então, tem várias influências que a gente precisa revisitar em nós para a gente não perder a essência de quem nós realmente precisamos ser, porque ser quem nós somos é o nosso maior poder. E qual o critério que você usou para escolher e convidar, na verdade, essas mulheres a escrever? A gente tem o projeto, né, como eu te falei, ele acontece ao longo do ano aí pela entidade, então a gente desenvolve palestras, oficinas. Eu tenho um podcast, né, que a gente desenvolve também entrevistando diversas mulheres. Eu sou apresentadora de um podcast numa rádio. Eu tenho as lives que eu faço pela própria entidade. Então eu vou convidando mulheres para contarem as suas histórias, né? E aí a gente abre um convite para quando a gente chega no, por exemplo, a gente vai lançar em breve a 3ª edição. Então a ideia é que anualmente a gente vá trazendo novas mulheres para contar suas histórias, né? E a gente abre esse convite, e quando a gente abre esse convite, se são mulheres que eu já entrevistei, eu faço um convite muito direto. Olha, eu conheço a sua história, né? Como a Regina, a gente conheceu. Olha, eu acho que a sua história é muito potente, você quer participar do livro, né? Se são mulheres que eu abro o convite e elas me procuram, né? Olha, eu quero contar minha história, eu tenho uma história fantástica. Aí eu faço uma entrevista com elas, para elas me conhecerem, para que eu as conheça, mas principalmente para elas entenderem a essência disso, né? Porque não adianta, eu quero escrever, tá, mas por que você quer? Não, porque eu quero. Não é ter uma essência nessa construção do que a gente está fazendo, né? E aí a gente vai abrindo esse espaço para essas mulheres que desejam, né? E que tem um sonho, muitas tinham, né? A Lu, que contou, por exemplo, uma das autoras, ela é de Trindade, Goiás, e ela conta a história da mãe dela. E ela fala assim, né? A Márcia tinha um projeto e eu tinha um sonho. E a gente se conectou, e a Lu foi uma mulher que me buscou, eu não a conhecia, né? A gente se encontrou em um grupo de empreendedorismo que nós fazemos parte, e quando eu divulguei, ela falou, eu quero escrever. E aí eu fiz a entrevista com ela, e ali a gente se conectou, e foi lindo, né? A história de Maria, que está aí para o mundo. Então, esse convite, ele é tanto para as pessoas que já têm essa conexão comigo, né? Do dia a dia,
ou muitas vezes aberto para pessoas que não têm ainda, e aí a gente convida e as pessoas me buscam, e a partir disso a gente começa essa construção. Mas tem muitas mulheres, vale ressaltar que tem muitas mulheres que recebem o convite, às vezes direto ou de forma indireta, e que elas não conseguem escrever, muitas vezes porque elas dizem: eu ainda não estou pronta, Márcia, para olhar a minha história. Ou a minha história não é tão incrível assim, então eu não vou contar. Né? Eu ainda ouço muito isso, né? Para cada obra eu convido uma média de 30, 40 mulheres. E ali a gente vê a maioria dessas mulheres ali, muitas vezes quando elas desistem, por conta dessas questões. Eu ainda não consigo olhar a minha história e não acho a minha história incrível, acho que você tem mulheres melhores para poder convidar. Regina, e como foi esse processo de escrita? Você já tinha a prática de escrever desde pequena ou não? A prática da leitura? Como que foi, de repente, receber um convite? Escreva a sua história. Como... Bem interessante, não tinha essa prática. Quando me veio o convite, me gerou uma ansiedade, que eu pensava, meu Deus, como que eu vou escrever isso? Porque nós sabemos como que é a nossa educação, como bem a Márcia falou, eu sou fruto da escravidão, eu não tive uma base forte, né, em relação à leitura, à escrita, e aí me veio sim uma ansiedade, mas Márcia, será que eu consigo? E o que ela acabou de falar é exatamente isso que vem na nossa cabeça. Meu Deus, mas eu não consigo escrever isso, como que a gente vai fazer? E aí vem todo esse respaldo, né? E aí, na hora que eu comecei, eu precisei pegar um dia à noite, sozinha, era em torno de 11 horas da noite, eu comecei a gravar a minha história. E aí, por diversas vezes, eu precisei parar. E depois eu continuava para poder acontecer essa escrita. Mas não é uma prática e assim, é algo que eu venho batalhando desde a época da faculdade, né? Eu tenho pós-graduação em pedagogia do esporte, sou professora de educação física e atuo em projetos sociais. E assim, é onde que nos incentiva a estar escrevendo, a estar lendo. Então, eu procuro fazer muitas leituras relacionadas à minha área. Então, isso foi melhorando com o tempo, mas não é uma base assim, que nem outras pessoas que começam desde a sua infância. Você demorou muito para conseguir concluir? Não, até que não, porque se fosse em outros tempos, eu acho que eu teria mais dificuldade de fazer essa transcrição, mas não demorou tanto. Márcia, como fica essa questão das pessoas que têm um pouco mais de dificuldade? No caso da Regina, formada, pós-graduada, já tem aquela prática, até meio que a obrigatoriedade, né, de ler tanta coisa, escrever tanta coisa. Sim. Mas eu acredito que tenham histórias aí de pessoas mais simples, que tenham, né, menos, uma formação, às vezes, bem razoável, né? E como que essa pessoa vai parar num computador e escrever? A gente tem, na primeira edição, eu tenho 2 mulheres analfabetas. Né? Tenho a história da minha avó, que aí ela gravou e eu transcrevi. Né? Eu fiz a transcrição da história dela, porque eu queria eternizar a história da minha avó, que é uma mulher incrível. Hoje ela não está mais aqui, mas ela sempre será uma mulher incrível. Né? E tem uma outra autora, né, da primeira edição, que também é analfabeta, e aí a Valéria também fez o mesmo processo, né? Então ela gravava em áudio e a gente fazia a transcrição das histórias. Neste segundo livro, a gente tem uma estrutura melhor, porque eu tenho uma mentora, a Nani Voleto, que inclusive é uma das coautoras também, e ela faz esse processo com as autoras. Então, as pessoas, mas ainda assim a gente não perde a legitimidade de ser a autora que vai fazer o processo. Então, você quer escrever, você é analfabeto, ou você não sabe, né, ou você não sabe nem por onde começar, então a gente oferece ali um trabalho de mentoria para esta pessoa, né, e a Nani, ela faz todo esse suporte com as autoras, né, de ir construindo esse processo. Para aquelas mulheres que são analfabetas e não conseguem escrever, a gente faz o processo de transcrição. Então, ela grava em áudio, né, no WhatsApp, e aí a gente vê qual que é a melhor, qual é a ferramenta, porque, por exemplo, às vezes você tem mulher
que não têm acesso à internet, né? E aí a gente descobre se a gente precisa ir até ela, se ela vem até a gente, aí a gente descobre um meio de fazer com que essa autora consiga, de fato, gravar a história dela, e aí a gente faz a transcrição respeitando a linguagem dela, tanto que no primeiro livro, assim, as histórias, né, tem uma das histórias lá, ela tem a linguagem bem própria da mulher, porque pessoa simples, né, tem alguns termos que são pronunciados de forma não errada, mas na linguagem dela, né? Às vezes pela própria comunidade local, né? Regional ali, pela linguagem regional. Então a gente tem e aí a gente dá todo esse suporte, ou seja, não importa se ela é analfabeta, letrada, acadêmica, mestrada, doutorada, o que a gente quer é que as mulheres contem as suas histórias. Uhum. Inclusive, né, você falou a história da sua avó, mas você também contou a sua história, né? Conta um pouco para a gente desse capítulo. Eu tenho a segunda. Nesse livro eu estou contando a segunda história, né? No primeiro livro eu trago a saga, né, de uma menina de 12 anos que sai do sertão do Ceará. Minha família, eu sou cearense, né? Eu nasci no sertão do Ceará, trabalhei na roça desde a minha infância. E aí, aos 12 anos de idade, eu venho para São Paulo e a minha mãe me coloca no ônibus clandestino sozinha, né? E eu venho aqui para morar com a minha tia e trabalhar de babá, com 12 anos de idade, né? Então, no primeiro livro, eu conto toda essa saga, toda essa construção de como que eu fui ali aprendendo a viver, né? Porque eu tive que aprender a viver, né? Eu tive que me tornar adulta muito, muito cedo, né? No segundo livro, eu conto a minha história como treinadora, né? Então, eu fui atleta, jogadora de futebol na minha juventude, mas aos 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de me tornar treinadora de futebol. E aí eu começo aos 18 anos de idade, trabalhando com o futebol masculino. Por muito tempo eu fui a única mulher treinadora, né, ali na região onde eu atuava. E atuo até hoje como treinadora de futebol, né? Hoje eu atuo num projeto que a gente trabalha com futebol feminino, um projeto que chama CAF. A gente tem hoje, a gente atende anualmente. O ano passado nós atendemos 876 meninas e mulheres, porque o projeto da CAF ele tem como objetivo ser um espaço de oferecer esporte, o futebol feminino para mulheres, né? Então, não importa a idade, se ela quer jogar futebol, a CAF é esse espaço que a gente oferece lá. E eu sou treinadora das categorias de base, das pequenas, né? Para justamente formar essas meninas para que elas cresçam mais potentes, mulheres mais potentes, através. E o futebol, ele é a ferramenta que eu uso para isso, né? Porque o esporte tem esse poder, né? A gente, então, e aí no segundo livro eu trago essa saga, né? Dos preconceitos que eu enfrentei, né? Às vezes, muitas vezes, da própria família, não porque por maldade, mas pela construção social deles, né? Então, imagina que eu tenho hoje 45 anos, mas imagina isso há 25 anos atrás, uma mulher jogar futebol, né? A gente, assim, era muito essa coisa do preconceito, né? Então, os preconceitos que eu enfrentei, né? Como eu vivi dentro das quadras preconceitos de outros profissionais por ser mulher, né? Então eu conto um pouquinho dessa saga aí e de como é muito engraçado, né, Priscila? Porque depois que eu escrevi a história, aí, de novo, quando a gente vai para a escrita a gente não percebe, mas quando a gente termina a gente fala, olha. E quando eu fui reler a minha história, né, depois de escrita, eu falei assim, mas nossa, eu passei por todos esses preconceitos, mas eu nunca permiti que eles chegassem no meu coração. Por mais que eu enfrentasse esses preconceitos, e doía na minha alma, porque o preconceito dói, para quem sofre, quem já sofreu preconceito sabe o tamanho da dor do preconceito. Mas ainda assim eu era resiliente o suficiente para não deixar que aquilo me diminuísse e eu não parasse os meus sonhos, né? Então acho que essa é a grande saga aí que tem na história. Regina, assim então como a Márcia, né, que teve as dores dela, não permitiu que essas dores a paralisassem, né? Pelo contrário, foi ali até acho que muitas vezes o impulsionador para chegar onde ela chegou hoje. Você também, né? A sua história também vai nessa direção. Você cita isso no livro, essa virada, essa coisa do eu não vou ficar nesse lugar que me colocaram, né? Afinal de contas, você era uma criança, vivendo situações bem conflitantes, mas de virar e falar assim, não, eu posso escrever a minha história, tanto que hoje é especialista em esporte, né? Sim, sim, eu uso muito a palavra, sou resiliente, né? E eu acredito muito na mudança,
essa mudança social por meio das nossas histórias. Porque se não fossem as nossas histórias, nós não seríamos o que somos hoje. Eu acho que a base é a nossa história. A nossa história traz a nossa identidade. Então, eu acredito muito nisso. E por eu acreditar nisso, quando eu trabalho com minhas crianças, aí eu falo que nem a Márcia, eu trago essa coisa de eu posso, eu chego aonde eu quiser, independente das minhas dificuldades. Então, acaba empoderando nossas meninas, nossos meninos dos projetos sociais a entender o mundo, olhar o mundo de outra perspectiva, da perspectiva que eu olhei lá atrás. E hoje eu acredito muito nisso. Eu chego, eu estou aonde me pertence. Esse é o meu lugar. Márcia, você já está fazendo aí um compilado, levantando histórias tão fantásticas quanto da Regina para a terceira edição? Já começou a terceira edição? Como que está? É muito interessante porque no lançamento, né, nós fizemos no mês da mulher, e aí as pessoas, no próprio lançamento, já começaram a me procurar. Eu quero contar a minha história, como que eu faço? Calma, gente, deixa eu lançar esse, né? Então, eu já tenho, sim, mulheres interessadas, né, em trazer as suas histórias, mas oficialmente eu ainda não abri esse processo, né? Porque a gente, geralmente, o mês da mulher, a gente faz toda essa construção de falar sobre o livro, né, de divulgar, de trazer. E aí, após esse processo, né, a gente abre, sim, para outras mulheres, mas já tem, sim, mulheres interessadas, né? E a gente vai tá trazendo essa oportunidade, né? Porque a ideia é assim, quanto mais mulheres falarem, mais pessoas nós vamos alcançar, né? E aí a gente vai se construindo, né? Mas mais do que alcançar pessoas, o livro é que ela se alcance, que ela se enxergue, né? Que ela se veja realmente nesse processo de construção. Porque é óbvio que a gente tem um interesse que outras pessoas peguem a nossa obra, né? Que isso seja eternizado. Quando eu pego uma obra literária, essa minha quarta obra literária, quando eu pego, eu penso o seguinte: daqui, sei lá, daqui a 20, 30 anos ou mais, né? Enfim, daqui a 50 anos, quando eu não estiver aqui, a obra vai estar, né? Em algum momento, talvez alguém pegue essa obra e olhe essas mulheres e fale assim: nossa, esse grupo de mulheres se reuniu para criar essa obra incrível, né? Então, eu acho que a oportunidade vai ter para que outras mulheres escrevam. Quem tiver interesse ali pode buscar a gente, né? A gente, como eu falei, tem todo um processo de construção que a gente vai fazendo. Porque, Márcia, mas para que mulher que é? Para aquela mulher que quiser, porque eu acredito que todas as mulheres são incríveis. Se ela é dona de casa, se ela é empresária, se ela é artista, se ela é apresentadora, né? Se ela é, enfim, para todas as mulheres que desejam colocar de fato a sua história para o mundo, né? É óbvio que a gente fala de um capítulo, né? Mas essa obra também, por exemplo, já desperta nessas mulheres o desejo de construir sua biografia, né? De construir outras obras literárias. Então, a gente fica muito feliz com esse processo, porque eu acho que nós mulheres, o tempo todo a gente vai estar... A vida é um desafio, né? Não é só nós mulheres. O ser humano, nós seres humanos, nós temos desafios. Mas quando a gente tem os desafios, a gente sempre vai ter duas escolhas, Pri. Ou você paralisa, ou você continua. Então, eu sempre uso um exemplo assim: você tem um sim e um não. Se você falar não, eu não vou continuar, aquilo vai te paralisar. Agora, se você disser o sim, por mais desafios que você tenha, você vai ultrapassar, você vai romper e você vai evoluir e crescer com isso. E isso é magnífico, isso é fantástico. Bom, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer, então, a participação hoje aqui com a gente de Regina Helena, que contou um pouquinho da sua história em um desses livros. Então, quem quiser conhecer mais detalhes, é só, né, ler o livro todo aí e saber cada detalhe. Muito obrigada, viu? Gratidão, eu que agradeço. Márcia Dantas também, que fez, né, é responsável por essa obra. Então, obrigada pela sua participação. E como as pessoas encontram esse material? O livro você pode estar adquirindo pela Barros Editora, que é a editora responsável, né? A Barros Editora inclusiva, perdão, pode estar adquirindo com eles lá e pode estar adquirindo nas nossas redes sociais, né? A gente vai estar colocando agora nas plataformas digitais também, né? Vamos colocar lá na Amazon, em outro, Mercado Livre. Então, como o livro acabou de ser recém-lançado, a gente está nessa construção. Mas pode estar buscando das autoras, né? Mas a Barros Editora é o melhor caminho nesse momento
para poder solicitar o livro e adquirir o exemplar para você. Para ter mais informações, tem o Instagram? Tem, pode me procurar, é Márcia Dantas Coach, né? Pode estar entrando em contato lá com a gente, tem o da Regina também. @Regina2830, Instagram. Aí pode seguir a gente nas redes sociais, né? A gente tem os podcasts, tem todo o trabalho, enfim. Pode chamar a gente no direct lá que a gente vai passar todas as informações e tirar dúvidas também, se tiverem, né? E quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz. Ótimo, obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigada.